Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Precisamos Conversar, um projeto da Fundação Herbert Daniel. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é um trabalho desenvolvido nas escolas, né? Um projeto aqui do governo do Ceará, muito interessante, que desenvolve o que eles chamam aqui de justiça restaurativa e construção da paz, que são os círculos de paz, na verdade, de construção para trabalhar todas questões de danos, reparação de danos. E aqui a gente trouxe uma pessoa extremamente qualificada, que ela é somente, para vocês verem, doutora em educação, né? Ela é professora da Universidade do Acaraú e também é a nossa coordenadora, né, desses ciclos, né? Ela faz assim todo um trabalho de coordenação desse projeto. É a Cristiane Holanda. Muito obrigada, Cristiane, por ter aqui atendido o nosso convite, né? Uma satisfação enorme ter você hoje aqui para conversar com a gente sobre esse tema extremamente importante e relevante hoje na sociedade, que a gente sabe que as escolas, cada vez mais, é exigido, né, da comunidade escolar, estar junto dos alunos, desenvolver, muitas vezes, situações de conflito dentro das escolas, às vezes problemas que esses alunos estão enfrentando, e tudo reflete, né, essa vida que a gente vive hoje em dia, muita violência, né, muitas desigualdades sociais, e geralmente alunos que vêm de uma situação de vulnerabilidade, às vezes muito grande, e isso vai impactar lá na escola. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente que projeto é esse, como é que ele se desenvolve, quais são, digamos, as diretrizes, como é que é isso no dia a dia. Fala aí para a gente, Cris. Em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente a Virgínia Carvalho, eu sou Cristiane Carvalho Holanda também, e a Adelaidinha, que é um ícone de uma pessoa muito doadora, né? Ela tem uma referência ao Marcelo, à Fundação Herbert Daniel. Eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que a cultura de paz, ela começa em nós, em cada um de nós, na nossa família, ao nosso redor. E a cultura de paz é um movimento muito forte, meu Deus, milenar, porque eu acho que ser um instrumento de paz no mundo é um desafio, é uma necessidade. E é incrível a força que as coisas têm no mundo quando elas precisam acontecer. Nosso mundo está carente de luz, de paz, né? Não só pelas guerras, as que são noticiadas na TV, mas no dia a dia a gente vive muitas outras guerras. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas a cada 1 minuto, 36 mulheres são violentadas no Brasil. A cada 4 horas existe um feminicídio. O número de suicídio triplicou. Mas a gente não está aqui só para falar de denunciar essas coisas tão ruins que estão acontecendo, porque graças a Deus que coisas boas também estão acontecendo. Por que eu estou aqui, né? Por que nós estamos aqui num sábado à tarde, num lugar tão bonito aqui em Maranguape, trabalhando pela cultura de paz? Porque, como diz o Viktor Frankl, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E na vida a gente precisa ter propósito. Na vida a gente precisa querer fazer algo a mais. A gente não está aqui só para acordar, comer o feijão com arroz e dormir. Eu digo muito lá em casa, sai da poltrona, a gente está para viver. Sabe, não é ficar aqui o dia todo no WhatsApp, nas redes ou na televisão, acomodada diante de tanta coisa que a gente pode fazer. E existe uma sensação imensa, né, Virgínia, quando a gente faz o bem? Com certeza. Eu estava vendo aqui, Cris, o projeto diz assim, é a forma de sentir com a mente e pensar com o coração. Exatamente. Como é isso aí que vocês trabalham no dia a dia, se pensar com a mente e sentir, né? Com o coração, né? Como é essa coisa de você aliar os dois, a mente e o coração, porque geralmente as pessoas hoje vivem muito uma racionalidade e o sentir fica muito distante. Por isso que muitas vezes esse jovem fica meio perdido, sem encontrar um sentido da vida. Porque quando você tem um propósito, tem um sentido na sua existência, tudo se encaminha, mesmo diante das adversidades, né, e das dificuldades, né, Cris? Exatamente. A gente já tem 2 eixos, formação e acompanhamento das práticas de círculos de construção de paz. Eu já dei 108 cursos, muito, né? Mas muito mais precisa fazer. Para isso ser em escala. Isso é no Ceará inteiro? Não só no Ceará, mas já dei Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Macapá. Aqui em Maranguape acontece, em vários lugares. Eu trabalho atualmente na Secretaria de Proteção Social,
mas sou uma pessoa que, como eu sou, quem é meu patrão é o povo brasileiro, né? Que paga a minha conta. Eu trabalho, todo mundo que me convida de graça. Vou, ofereço curso e acompanho a formação. O Círculo de Construção de Paz, respondendo sua pergunta, é uma metodologia simples, fácil e poderosa. Consiste em as pessoas sentarem, antigamente era ao redor de uma fogueira, então é uma metodologia milenar, mas hoje em dia a gente coloca justamente assim um círculo como esse seu, os valores, e não é só sentar em círculo, mas tem uma postura de um facilitador que escuta, uma escuta qualificada e faz perguntas poderosas. O que te faz feliz? O que tira o seu sono? O que você pode fazer para construir um mundo melhor para todos? O que é que está te incomodando? Você é uma pessoa realmente feliz? Você está sobrevivendo ou está vivendo de verdade? Quais os sonhos que você não pode abrir mão? E o que é que você está fazendo para conquistar esses sonhos? Como é que está seu indicador de felicidade? O que é que você tem feito para levantar o seu astral? E acontece uma partilha de vida. É muito interessante. Depois a gente cuida uns dos outros. Então, por exemplo, eu faço muito na periferia, na cidade mais infância. Aí tem muitas mulheres, por exemplo, que dizem assim, olhe, eu trabalho com as egressas do sistema prisional. Vou dizer uma coisa forte, mas às vezes é importante a gente dar um choque de realidade. Ela disse, eu tentei matar meu pai porque ele me violentou a vida inteira. E um dia minha mãe foi me defender e meu pai deu 7 facadas nela. Ela não morreu, nem eu, mas eu não aguentei essa dor. Aí ela nunca, quando ela saiu do sistema prisional, ela ficou assim, nunca conseguiu ser feliz. E ela começou a participar do circo, contando o que passou, a gente resgatou, e hoje essa pessoa realiza círculos. É por isso que você Olha que coisa linda. Reparação de vínculos também, exatamente, né? Reparação de danos. E reintegração à sociedade. São as 3 coisas que você... Os 3 R's. Primeiro é o responsabilização pelo que causou. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça de uma pessoa que fez uma coisa errada. Tem gente que não entende. A justiça restaurativa é uma mudança de paradigma. O livro se chama assim, Trocando as Mentes. A gente tem que mudar esse paradigma. É porque nós temos a justiça punitiva, que é aquela que vai dizer você é culpado e você vai ser preso. E o que é que adianta, né? Isso sai não, pior. Às vezes é a academia do crime. Exatamente. E essa justiça restaurativa é exatamente com esse sentido da transformação. Exatamente, não é isso? por dentro. É aquilo, porque a transformação é uma chave que se abre por dentro. Você me perguntou como é que faz a ligação, né, do sentimento com o pensamento. A palavra é uma palavra sentida, pensada, falada, vivida. A minha palavra chega no coração de quem está me escutando se for assim. Eu estou falando do que eu vivo há mais de 15 anos, dia a dia. Ontem mesmo realizei um círculo para trazer uma outra metodologia que é muito legal, chamada Action. Aqui também tem ação, que é para fazer prevenção de violências com mulheres que têm violências domésticas. Porque a gente pensa que essa justiça punitiva dá conta, mas às vezes ela faz criar pessoas revoltadas. A justiça que dá conta é a restaurativa, onde você tem firmeza e amor. Quem é que não gosta dessas 2 coisas? Segurança e delicadeza junto. Né? E é importante a gente se perguntar, que tipo de mãe eu sou? Será que eu sou uma mãe que sou autoritária demais? Se eu sou autoritária demais, eu estou criando filhos revoltados. Mas eu também não posso ser negligente, permissivo, que deixa os meninos fazerem o que querem. Estou criando marginais. Então, ela não acontece somente nas escolas. Nada, ela acontece em qualquer dia. comunidade que queira, digamos, se a pessoa se capacite e começa a fazer esse trabalho. Fazer os círculos. O círculo, que aí você vai trabalhar essa questão da reparação de danos, da escuta qualificada. Aí todo mundo compartilha a sua vida, suas histórias de superação, os seus desejos de melhorar, o que é que a gente precisa uns dos outros, como é que a gente pode se ajudar. Aí sempre começa e termina com frases que pode auxiliar a pessoa a dizer assim, eu posso, eu sou capaz, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui em Maranguape tem práticas belíssimas. A Cirone, ela é uma facilitadora de mão cheia, a secretária adjunta de educação. Ela tem feito os trabalhos belíssimos em todo o Ceará, né? A Virgínia, ela sabe como é importante, é uma pessoa que tem essa sensibilidade, que essa escuta, ela vai curando por dentro. Mas aí não dá conta só, né? Preciso aprender a respirar, a sentir, a falar, a se perceber.
Como é que eu posso melhorar? Porque essa resposta, e para que melhorar? Para quem? Para fazer o quê? Qual é o legado que eu quero deixar nessa vida? Porque muitas vezes Essa você resposta sozinho, a gente você tem. sozinho não dá conta. Você citou o caso dessa senhora, né? Por exemplo, ela sozinha jamais iria conseguir, na situação como ela estava, de tudo que ela viveu, com as experiências, as vivências dela, ela estava num processo de adoecimento cada vez maior, de culpa, né? Que a pessoa fica na culpa. E muitas vezes você, com um ciclo desse, você vai tomando consciência, se dando conta, reconhecendo, se responsabilizando, não né, entrando na negação, mas ao mesmo tempo se permitindo, né, fazer o diferente, viver um novo, fazer essa transformação que ela começa por dentro, como você falou. É algo extremamente, eu acho, interessante, até porque a grande maioria da população não tem condição de fazer uma terapia, ir para um psicólogo, né? E eu acho que isso vem democratizar e permitir, né, a oportunizar essas pessoas que muitas vezes vivem dramas, muitas vezes, e que pode de uma forma simples dessa, como você disse, poderosa, né? É interessante, né? Virgínia, você disse, ele não é uma terapia, mas é extremamente terapêutico. Quem imagina um quarto fechado? Quem já teve a experiência de deixar um quarto fechado muitos anos, quando você abre para oxigenar, sai cobras e lagartos, literalmente, baratas, literalmente. E o ser humano também é assim. Aquilo que ele guarda, que ele não diz, que ele não compartilha, vai adoecendo, você vai apodrecendo por dentro, trazendo a metáfora para a gente entender. Mas só falar não resolve. A gente tem que falar, ajudar a sentir, descobrir quais os recursos que a gente tem para melhorar. Antes dessa conversa com você que está nos ouvindo, a gente estava falando de 3 coisas fundamentais para a pessoa saber viver. Quem sabe viver, vive melhor. A conexão consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Eu vou sair daqui um pouco melhor pela conversa com a Virgínia, com vocês. Espero que vocês também, né? O nosso desejo da Fundação Verde Herbert Daniel é chegar na sua casa e você perceber o que é que eu estou fazendo por mim. Uma pergunta disparadora, porque as perguntas mobilizam a gente. O que é que eu posso fazer para auxiliar? Recentemente eu fiz um círculo com várias mães que todas elas tinham sido abusadas. Todas elas reproduziam a violência que recebiam dos maridos. E elas disseram assim, eu estou aprendendo agora a ser uma mãe. Porque eu não sabia, eu batia no meu filho, eu achava que bater resolvia, porque disse assim, meu pai me bateu e eu estou viva. Sim, mas quantas coisas a gente já aprendeu que não fazia bem? Antes todo mundo podia fumar em lugar público, graças a Deus isso não acontece mais, né? Não usava o cinto de segurança, hoje usa, então tem muitas coisas boas e ruins. Então a gente pode usar as mídias sociais para ajudar a cada um parar e se perguntar como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me comunicando? Porque o amor, ele nasce de uma boa comunicação, mas o amor termina também quando não tem uma boa comunicação. É porque tudo é uma mão dupla, né? Se eu recebo, né, eu dou, eu também quero receber. Porque se eu não receber esse alimento, como é que eu posso me munir para poder retornar? Chega uma hora que esse elo se... Poxa, eu só dou e não tem uma palavra de agradecimento, de alguém que faça. Então, é adoecedor muitas vezes essas relações e as pessoas ficam, às vezes, numa dependência emocional e não percebem, às vezes, aquela relação doentia, né? E, às vezes, isso você vai transferindo. E aí eu acho que as pessoas que trabalham em escola, como você citou aqui, né? A Cirone, que fez a nossa secretária adjunta aqui de Maranguape, né? Da Secretaria de Educação, faz um trabalho nas escolas muito interessante, né? Que vai, digamos, pegando aqueles casos, aqueles cases que estão, digamos assim, impactando dentro da escola, muitas vezes até de relação de alunos, uma relação mais de violência que aconteceu, e traz aquele caso envolvendo a família de uma forma muito primorosa e respeitosa, e para resolver aquele dano, e reparar aquele dano que aconteceu, e transformando aquilo ali numa coisa de um aprendizado, uma resiliência para aquele aluno, e para aqueles pais também, né? Exatamente. A gente trabalha para a prevenção da violência, mas também para cuidar depois que aconteceu. É muito comum, às vezes, por exemplo, um caso, eu não vou dizer jamais a escola, mas um aluno que a vida inteira fizeram bullying com ele. Ele um dia não aguentou, pegou a mochila de uma colega e molhou todos os livros. Aí foi expulso da escola. Será que adianta expulsar?
Ano passado, nós tivemos 27 atentados. 15 deles eram de alunos que tinham sido expulsos. Então, a escola não deve expulsar o aluno, ele deve cuidar, né? Levar para o psicólogo, para o psiquiatra, se for, e conversar com a escola. A gente colocou. Quando eu coloquei esse aluno, que sofria bullying a vida inteira, e essa menina, e ele começou a falar para ela tudo que tinha dentro dela, o que é que aconteceu? Eles se reconciliaram, a escola trouxe aquele aluno de volta e a própria escola se responsabilizou de pagar o psicólogo e o psiquiatra. Evitamos, assim, um problema muito maior que isso poderia ter acontecido. Então, a gente precisa trabalhar o acolhimento, e digo mais, com firmeza, com indicadores, porque se a gente entendesse, por exemplo, tem uma palavra que muita gente não entende. O que é felicidade? Felicidade é a virtude das virtudes, já dizia quem? Aristóteles. Felicidade não é o contrário, por exemplo, assim, eu posso ser feliz e estar no momento mais quieta, triste. Não é assim, felicidade não é sinônimo de alegria só. Felicidade é um estado que você fica de bem-estar quando você vive virtudes e valores transcendentais. Então, eu trabalho muito com esse tema, a feliciência. A feliciência, a psicologia positiva, ela traz para a gente, Martin Seligman, justamente esse indicador. Como é que tá a minha percepção? O que é que me faz feliz? O que me faz feliz, por incrível que pareça, a gente tem um percentual forte que é a partir do nosso próprio DNA, que tem aquela fórmula 50, 40, 10. 50% é da nossa química mesmo, tem algo biológico. Somente, para você entender, 10% é por uma coisa. Até você ganhar na loteria, você fica no máximo um mês feliz. Olha, depois... Porque essas felicidades efêmeras não te fazem. A verdadeira felicidade, os 40%, depende de um processo de reflexão e satisfação com quem você é. Que tipo de ser humano serei eu? E tem uma frase que me move muito, sabe qual é, Virginia? Assim, e se eu não for por mim? Se eu não for por mim, quem será? E se eu for só por mim, que tipo de mulher serei eu? Só concluindo essa frase, que eu acho ela de Rumi, né? Mas ela trabalha muito para a gente pensar. E, assim, e se eu não for lutar para construir a felicidade para todos, que tipo de ser humano serei eu? E se não for agora, quando? Então, agora é a hora da gente construir a cultura de paz em todas as escolas, toda a assistência social, todos os ambientes de saúde. Essa semana eu vou dar em Sobral na segurança pública, já dei para os guardas, para os juízes, defensores, militares, juízes. Então, uma pergunta que você me fez agora há pouco, antes da gente começar, onde é que está acontecendo isso? Em muitos lugares. Nas pracinhas, dentro do Tribunal de Justiça, na Defensoria, nas escolas, e pode acontecer na sua casa, e Maraguape, ela tem esse desejo que isso seja mais forte, fortalecido. Eu espero que essa nossa conversa sirva também para isso. Você conversar depois com o nosso prefeito e muitas outras cidades que estão nos escutando da Fundação Verde, você pode nos procurar, eles vão colocar no link da descrição nosso contato, porque eu quero ser um instrumento de paz no mundo, assim como muitas outras pessoas. E é preciso acreditar na força da semente da paz. Essa semente cresce. Às vezes não é na hora que a gente quer, nem do jeito que a gente quer, mas eu digo muito, qual é o segredo do meu trabalho? É plantar sementes de paz, porque o círculo de construção de paz é um movimento pela vida e pela paz. Então, ele é extremamente necessário e a gente precisa de pessoas que facilitem, que façam isso junto conosco. Diga, Virginia, querida. Agradecendo, né, já as suas palavras, eu acho que você, muito mobilizadoras, e eu acredito, sensibilizando a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, queria que você deixasse um recado final, aqui no final da nossa conversa, ao tempo que eu lhe agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua presteza no nosso convite. Dá um recado final a quem está nos ouvindo, a todas as pessoas que já estão trabalhando nesse ciclo e aquelas que não estão. Você já falou uma convocação, mas a palavra final que você deixaria? Pronto. Busque conhecer a justiça restaurativa, o círculo de cultura, busque conhecer os círculos de construção de paz. A gente está na inteira disposição para trabalhar com você nessa perspectiva. Meu telefone eu vou deixar aqui porque eu sou disponível quando é para construir a cultura de paz. Meu telefone é 997-873859. Eu quero parabenizar a Fundação Verde Herbert Viana e termino com uma poesia que eu gosto muito. Todas as minhas aulas eu começo e termino com poesia.
E tem uma que é do Goethe, que diz assim: antes do compromisso, há hesitação, uma vontade de recuar, uma ineficácia permanente. Mas depois que nos comprometemos de fato, a providência também age. Ocorre toda uma série de coisas que você jamais poderia sonhar que viria ao seu encontro. Por isso, comece tudo o que podes fazer, ou que sonhas poder fazer. A ousadia traz em si o gênio, o poder e a magia. Estou à disposição para construir a cultura de paz no mundo. Gratidão, minha amiga. Gratidão, Adorei, Virginia. Eu agradeço também a você. Assim, né? E queria também aqui, finalizando, falar aqui algo que eu já até citei num outro momento, que é algo que o Roberto Crema fala sempre, que é uma pessoa que integra a Unipaz, a universidade, né, que também trabalha a cultura de paz. Ele diz que ninguém muda sozinho, a gente muda no encontro, a gente muda nos círculos, é um processo transformador. Então procure conhecer, participe. Muito obrigado, gratidão.